mesa pão e vinho, lâmpadas acesas. Ele vem. Já é quase hora, ainda estou queimando, óleo protegido. Ele vem, ele vem, ele vem, ele vem. Eu não vejo a hora de te encontrar. Eu não vejo a hora de te abraçar. Eu não vejo a hora de alguém gritar: o noivo vem. Eu não vejo a hora de te encontrar. Eu não vejo a hora de te abraçar. Eu não vejo a hora de alguém gritar: o noivo vem. Olha, mas quem vem lá, saltando pelos montes? Oh, olha, mas quem vem lá é o meu amado. Olha, mas quem vem lá,
Eu não vejo a hora de te abraçar. Eu não vejo a hora de alguém gritar: "Ei, o noivo vem". Olha, mas quem vem lá? É o meu amado. O noivo vem. 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 Maranata. O noivo vem. Maranata. O noivo vem. O noivo Olha, mas quem vem lá, saltando pelos montes? Oh, olha, mas quem vem lá é o meu amado. Olha, mas quem vem lá, saltando pelos montes? Oh, olha, mas quem vem lá é o meu amado. Olha, mas quem vem lá, saltando pelos montes? Oh, olha, mas quem vem lá na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, no dia bom ou dia mau, independente do final, contigo estarei, não te deixarei, na alegria ou na tristeza, contigo estarei, na saúde ou na doença, não te deixarei, no dia bom ou dia mau, independente do final, contigo estarei, não te deixarei, na alegria ou na tristeza, contigo estarei, na saúde ou na doença, não te deixarei, no dia bom ou dia mau, independente do final, contigo estarei, não te deixarei. Então recebe em nome de Jesus. E o tema da mensagem de hoje: pessoas de avivamento. Amém? Pessoas de avivamento. Aponta o dedo aí para quem está do seu lado ou para você mesmo. Fala: pessoas de avivamento. Eu sou. E se ainda não sou, você a pessoa de avivamento nesses últimos dias. Porque o avivamento foi uma promessa de Jesus para os seus discípulos. Aqueles discípulos, né, que andaram com Jesus, que conviveram com Jesus, que se relacionaram com Jesus. Quando Jesus falou que precisava ir embora, que precisava, né, morrer, ele disse: não dá. Como o senhor vai deixar a gente sozinho? Não dá para ficar sem a tua presença. Não dá para ficar, Jesus, sem a tua presença. Aqueles que conviveram, se relacionaram com Jesus, não conseguem viver sem a presença dele. E a promessa do Senhor então foi: não, fica tranquilo, eu preciso ir. Mas eu não vou deixar vocês órfãos,
eu não vou deixar vocês sozinhos, porque eu vou rogar ao Pai e Ele vai mandar o outro Deus. O Consolador, o Encorajador, o Espírito Guia, o Espírito da Verdade, o Paracletos, aquele que foi designado para ficar ao lado de vocês em todo o tempo. E essa promessa se cumpriu, porque Jesus falava assim: aguardem até que do alto vocês recebam, sejam revestidos pelo Espírito Santo. Revestidos, o revestimento. Lembra da luva, domingo passado? O apóstolo ministrando o revestimento, a unção, através de uma luva na mão. Se você não estava, entra no site A Conquista Oficial e escuta a mensagem de domingo passado. E a promessa do Senhor, então, era para aguardar. E as pessoas estavam aguardando, porque não dava para ficar sozinho. Não dava para andar sozinho. Não dava para andar sem Jesus. E eles ficaram aguardando até que um dia, na festa de Pentecostes, né, estavam todos reunidos. E eu creio que um dia isso aqui vai acontecer aqui. Eu peço todo dia. Estavam todos reunidos, orando, clamando, esperando, quando de repente do céu veio um som como de um vento impetuoso. Línguas de fogo começaram a descer do céu e pousaram sobre cada pessoa. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. A promessa... Mas recebereis, a promessa de Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, se cumpriu. Se cumpriu. E o poder, né, caiu, encheu aqueles homens, aquelas pessoas, e eles saem de lá com o poder de autoridade, o poder de intrepidez, o poder de milagre, o poder da presença do Espírito Santo na vida deles. E eles saem de lá e começam então a se formar a igreja primitiva, a igreja do Senhor Jesus. A marca da igreja do Senhor Jesus na terra eram pessoas cheias do Espírito Santo. E essa marca continua sendo a marca da igreja do Senhor Jesus aqui na terra. E se isso ainda não está acontecendo, vai acontecer, porque Jesus está voltando. Mas antes dele voltar, ele vai derramar o maior avivamento nessa terra. E eu quero que seja na IAC também. A marca, fala a marca da igreja do Senhor Jesus, fala, a marca da igreja do Senhor Jesus na terra é o avivamento. É a presença do Espírito Santo, é o poder do Espírito Santo, né? É a presença. E eu quero ser essa pessoa de avivamento. Atos, capítulo 6, versos de 3 a 5. E aí, como eu te falei, eles receberam o Espírito Santo. Ficaram cheios do Espírito Santo, os discípulos, aqueles que andaram, que se relacionaram, que conheceram Jesus. E eles, o que eles fizeram? Eles saíram daquele lugar, né? E foram pregar. A igreja nasceu para que o poder do Espírito Santo na vida das pessoas preguem a boa nova do Evangelho, preguem Jesus, a salvação, a libertação, o amor de Jesus, né? A vida de Jesus. E eles saíram então, e aí diz a palavra que o número de discípulos começaram a aumentar, as pessoas começaram a crer, né, cada vez mais em Jesus. E aí as necessidades do povo começaram a aumentar, e os discípulos precisavam, os apóstolos precisavam levantar mais homens cheios do Espírito Santo. Mais pessoas do avivamento, porque eles receberam naquela hora, né? Eles receberam o avivamento. Nós somos pessoas de avivamento, porque o avivamento já aconteceu. E a gente tem que tomar posse e ser as pessoas do avivamento nesses últimos dias, né? E aí diz a palavra em Atos 6, de verso 3 a 5, assim. Então a necessidade tinha aumentado. Precisavam de mais pessoas cheias do Espírito Santo. Não precisava de mais pessoas por pessoas. Não precisava de mais pessoas para trabalhar. Não precisavam de mais pessoas para ajudarem. Precisavam de pessoas cheias do Espírito Santo. Sendo assim, irmãos, escolham 7 homens respeitados do Espírito e da sabedoria. E nós, os apóstolos, nos encarregaremos desse serviço.
Então, nós nos dedicaremos à oração e ao ensino da palavra. A ideia agradou a todos e escolheram Estevão, homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, que antes havia se convertido ao judaísmo. Então foram levantados 7 homens cheios do Espírito Santo. E eu quero te falar, o primeiro foi Estevão, né, homem cheio de fé e do Espírito Santo. E o segundo, Filipe. Eu quero te falar de Filipe, porque Estevão, logo depois que se levanta com autoridade, intrepidez, a perseguição tinha começado. As pessoas estavam sendo mortas por causa do Evangelho, por causa de Jesus. E Estevão agora, em Atos 8, né, de 1 a 8, Estevão é apedrejado e morto. Aí vocês podem falar assim para mim, nossa, mas um homem cheio, um homem escolhido por Deus, cheio de fé, cheio do Espírito Santo, já é apedrejado e morto? Pois é. Mas eu te garanto que Estevão viveu um milagre. Eu te garanto. Isso é uma inferência da minha parte. Mas eu te garanto que nenhuma pedra que jogaram nele até ele morrer fez com que ele sentisse uma dorzinha. Porque o Espírito Santo estava com ele. Porque um homem com dor não pode olhar para o céu e falar, Senhor, sabe, eis-me aqui, Senhor, né? E se entregar para o Senhor Jesus na maior tranquilidade, porque o Senhor estava com ele, o Senhor cuidou da vida dele, a mão do Senhor estava sobre ele, resgatou Estevão. Eu creio nisso, eu creio nisso. E Saulo concordou inteiramente com a morte de Estevão. Depois vocês vão ver que Saulo vai conhecer Jesus e se transformar em Paulo. Uma grande onda de perseguição começou naquele dia e varreu a igreja de Jerusalém. Começou uma grande onda de perseguição. O Espírito Santo desceu sobre eles, eles ficaram cheios de poder e uma grande onda de perseguição, de morte, né? De coisas, de tempos difíceis começou para aqueles homens cheios do Espírito Santo e varreu toda a igreja. Tiveram que cada um ir para lugares distantes, e nesses lugares distantes eles continuavam a pregar o Evangelho e as boas novas do reino, né? Varreu. E todos eles, com exceção dos apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens devotos vieram que, com grande tristeza, sepultaram Estevão, que ele tinha sido apedrejado. Saulo, porém, procurava destruir a igreja. Uma grande perseguição, um tempo de luta, um tempo de morte se levantou contra a igreja do Senhor. Destruir a igreja. Ia de casa em casa, arrastava para fora homens e mulheres e os lançava na prisão. Isso Saulo fazia. Os que haviam sido dispersos, porém, que estavam cheios do Espírito Santo, anunciavam as boas novas a respeito de Jesus por onde quer que fossem. A perseguição não parava, eles continuavam anunciando, eles continuavam falando de Jesus e das boas novas do reino. Filipe foi para a cidade de Samaria e ali falou ao povo sobre Cristo. Quando as multidões ouviram sua mensagem e viram os sinais que ele realizava, deram toda a atenção às suas palavras. Muitos espíritos impuros eram expulsos e aos gritos deixavam suas vítimas, e muitos paralíticos e aleijados eram curados. Por isso, houve grande alegria naquela cidade. A marca da igreja primitiva, que foi o poder e a presença do Espírito Santo, é a mesma marca que o Senhor tem para a igreja de hoje, do século 21.
A promessa do poder, de receber o poder do Espírito Santo que foi derramado para aqueles apóstolos, para aqueles discípulos, é a mesma promessa que o Senhor tem para aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A marca das pessoas do avivamento daquela época são também para nós no século 21. A vida de poder daquela época é para nós também hoje, porque Deus não muda e não faz acepção de pessoas. Qual é a diferença então? A diferença é a gente conhecer verdadeiramente o Espírito Santo, querer a presença dEle, se relacionar com Ele, ter a certeza de que sem Ele não dá para ficar e não dá para viver. Amém? E aí eu quero te falar que o avivamento foi derramado sobre aqueles que conheciam Jesus e aqueles que andaram com Jesus e aqueles que queriam a presença de Jesus, que eram os discípulos de Jesus. E hoje, quem é discípulo de Jesus aqui? Aqueles que aceitaram Jesus como Senhor da sua vida e querem seguir. Os discípulos seguem, os discípulos obedecem, os discípulos, são aqueles que sabem quem é Jesus. Então, se essa marca do avivamento é para mim e para você hoje. Eu quero ser a pessoa de avivamento. E eu preciso de você, como pessoa de avivamento, para a gente, um do lado do outro, avivar nesses últimos dias, não só a IARC, mas toda a terra, porque um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Amém? E eu quero te falar então, que o Espírito Santo, o avivamento, foi derramado de uma vez só naquele dia. A promessa teve que se cumprir de uma vez só naquele dia. Mas hoje, o avivamento, a busca pelo avivamento é um processo. É um processo contínuo, não pode parar. E é de dia a dia, é um processo, é de um dia para o outro. A gente tem que receber hoje essa verdade e começar a partir de hoje, amanhã mais, depois mais, depois mais, depois mais, que aí o poder do Espírito Santo vai ser uma coisa normal na nossa vida e através da nossa vida. Você sabe que eu sempre falo, né? A presença do Senhor na e através. Na e através. Fala, na e através. Porque a presença do Senhor na minha vida traz tudo o que Ele tem para mim. Tudo o que Ele é para mim. E através da minha vida faz tudo o que Ele tem para os outros. Para a vida dos outros. Em nome de Jesus. Então eu quero para mim. Mas eu quero ser instrumento na vida dos outros. Amém? E aí eu quero te falar de algumas marcas de Filipe. Uma pessoa do avivamento. Eu quero te falar das marcas, algumas marcas de uma pessoa de avivamento. Eu quero te falar de marcas que eu estou lutando para a minha vida. E eu quero falar que essas marcas vão fazer parte da tua vida a partir de hoje, em nome de Jesus. Porque todos vão ver o Senhor na tua vida e através da tua vida. Gente, acabou o tempo da gente ir à igreja. Acabou o tempo da gente ir à igreja, entrar e sair da mesma maneira. Acabou o tempo da gente não ver milagres. Acabou o tempo. O diabo já cirandou demais sobre a face da terra. O Senhor está voltando, mas antes de voltar, Ele vai ver uma IAC, Ele vai ver as igrejas do Senhor Jesus aqui na face da terra, cheias de avivamento do poder do Espírito Santo real. Ele é um Deus vivo, Ele é um Deus que fala, como a presbítera falou, tem ouvidos, Ele ouve, Ele tem mãos, Ele pega a gente no colo, mas porque uns conseguem viver isso e outros não? Se é para todo mundo. Eu quero te dizer que a culpa não é de fulano ou de ciclano, a culpa é nossa. Porque já existiu uma promessa, já existe uma promessa para mim e para você, de receber o poder do Espírito Santo quando Ele desce sobre a tua vida. Então toma posse em nome de Jesus. Mas existe a promessa dele se manifestar sim, mas para aqueles que se relacionam, que conhecem Jesus e a sua palavra. A gente não conhece a palavra de Deus. A gente conhece versículos que nos ajudam no tempo de dificuldade. Às vezes a gente fala de versículos que eu falo, texto fora de contexto gera pretexto. A gente conhece versículos que diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo não temerá.
Não mesmo, mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, no Santo dos Santos, na presença dEle, diante dEle e com Ele. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. É verdade, mas se Ele for o pastor, se a gente for ovelha obediente, que não se desgarra, que mesmo desgarrada Ele vai buscar. A gente tem que entender que não dá para justificar mais. Se não estamos vivendo, se eu não estou vivendo uma vida de poder, a culpa é minha. Porque a promessa já foi feita. E Deus está esperando. Corre, Débora, porque a vida está passando. E antes que você venha aqui para a eternidade, tenho muitas coisas para cumprir na tua vida e através da tua vida. Então fala o teu nome e fala, corre, fulano, corre. Fala o teu nome, corre, Sabrina, corre. Fala. Sabe? E a primeira marca que eu vejo aqui em Filipe, que diz que uma grande... Coloca para mim de novo Atos 8, acho que é o verso 4, se não me engano, ou 5, que fala uma grande... antes, procurava destruir, um grande, mais... Alguns homens vieram, mais um... Saulo concordou, aqui ó, uma grande onda de perseguição começou. Uma grande onda de perseguição. O tempo mais difícil. Um monte de problema. Um monte de medo, porque afinal de contas, eles iam ser mortos. Um monte de coisas que podiam causar desespero. Um monte de coisas que podiam fazer com que eles desistissem, começou naquele momento. Mas a primeira marca de um homem, de uma mulher, cheio do Espírito Santo, é que as pessoas cheias do Espírito Santo se movem no caos. Não param, não desanimam, não se abatem, não temem, não desistem. Sabem que o caos é uma motivação para a promoção, para o reino de Deus, para a execução, para o Senhor trazer o milagre, para que todos vejam o poder dEle. Só que hoje o diabo sabe. E aí os problemas vêm, e não estou dizendo que é fácil. Porque eu acho que é com a maturidade que a gente vai ficando calejado com isso. Porque no começo os problemas vinham e eu também tive que lutar muito. Chorei, rolei, desanimei, né? Mas nunca deixei o Senhor. Porque eu sabia que eu conhecia, e quem me amava. Só que o que a gente tem que entender é que os problemas vêm exatamente para isso. O diabo lança dificuldades, problemas que parecem que não têm solução e não vão ter solução mesmo no braço do homem. Porque toda a solução está nele. Mas é impossível. O impossível é fichinha para o Deus que a gente serve. Só que o diabo sabe disso. Então o que mais a gente vê são pessoas que desistiram. Quase na entrada da terra prometida. Pessoas que desanimaram e pessoas que abandonaram Jesus. Eu quero te dizer uma coisa. Situações vão aparecer, pessoas vão aparecer para tentar tirar você do colo de Jesus. Mas não caia nessa não. Não desista de Jesus, porque Ele nunca vai desistir de você. Ele nunca vai desistir de gritar no teu coração, eu tenho poder para a tua vida em todas as áreas. Eu tenho a minha presença sobre essa situação, mas confia. O problema é que a gente não confia, o problema é que a gente acha que tem que ser no nosso tempo, o problema é que a gente não persevera e nem espera. Está passando muito tempo, não vai dar. E faltava pouco. Faltava muito pouco. Parece uma ilustração, é muito antiga, vocês já devem ter conhecido, de um alpinista que estava escalando um dos picos altíssimos. E chegou no momento em que a neblina era tão forte que ele não enxergava mais nada. E ele caiu, não conseguiu se firmar, mas ele tinha uma corda de alguns metros amarrados na sua cintura. Todo alpinista tem esses instrumentos de segurança, né?
E ele foi caindo, 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 e ficou, no momento em que acabou a corda, a metragem da corda, ele ficou pendurado, balançando. E não enxergava nada, porque o nevoeiro era muito grande, ele não enxergava nada, não dava para enxergar absolutamente nada. E ele falava: Senhor, eu sou teu filho, eu sou teu servo, me ajuda. E ele escutava assim: corta a corda. Senhor, estou te pedindo, me ajuda. E o Senhor falava: corta a corda. E ele não cortou a corda. E sai o resgate, no dia seguinte vem o resgate e sai no jornal: alpinista morto, congelado, a 2 metros do chão. Faltava tão pouco. Faltava muito pouco, mas acho que ele não conhecia a voz daquele. Ele não devia se relacionar, porque quando a gente se relaciona, se Deus fala para mim: corta a corda, eu corto a corda. E se for para cair num precipício, Ele vai mandar um anjo me segurar. E se também não for para segurar, eu vou morrer, vou ficar na glória com Ele, eu não sei. Mas eu vou obedecer, eu aprendi a obedecer. O caos que você está vivendo, a luta que você está passando, continua se relacionando com Ele, buscando a presença dEle, o poder do avivamento, do Espírito Santo, que é direito teu. Que você vai comemorar o milagre. Vai comemorar. Mas se mova no caos. E se mova como? Pregando, falando de Jesus, continuando a declarar o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. Jesus está no controle de todas as coisas. Mas e o que você pode? Eu não posso fazer nada. Senhor, eu não consigo fazer mais nada, eu não tenho mais forças. Aí ele deve falar assim: graças a Deus, né? Que bom que você não tem mais força. Então descansa em mim, dá para mim, entrega para mim que eu faço. Mas se move. Se você desistir, o Espírito Santo é apagado. Né? Não apagueis o Espírito, aí o poder não tem poder. Se não tiver poder, não tem presença. Se não tiver presença, não tem milagre. Então, primeira marca, na minha vida e na tua a partir de hoje: a gente não vai se entregar mais para as mentiras do diabo. Eu tenho uma frase que eu ouvi, eu sempre falo: o que você está vivendo é a realidade. Mas não é a verdade. Porque a verdade está na presença do Senhor, no milagre, em nome de Jesus. Então, mas se mova. Não desanime, não desista, não entristeça o teu coração. Respira fundo e fala: essa prova, essa luta, vamos lá, Senhor, é para que o teu nome seja glorificado e para que todos vejam o teu poder na minha vida e através da minha vida. Primeira marca. A segunda marca, volta lá para o versículo, Filipe, e Saulo concordou. Próximo, que fala de Filipe. Filipe foi para a cidade de Samaria e ali falou, né, ao povo sobre Cristo. A segunda marca de um homem e de uma mulher, né, do avivamento, é que centraliza e fala todas as coisas, centraliza tudo em Jesus. Eu não sou nada, Ele é tudo. Eu não posso nada, Ele pode tudo. O que você acha? Eu não acho nada. A palavra do Senhor é que sabe tudo, é a resposta para qualquer coisa. A marca de uma pessoa cheia do avivamento é falar de Jesus. É o centro. Você pode, você consegue, você é o cara. Eu não, estou fora, aí é me out. Eu não sou cara, eu não posso nada. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Centraliza, marca. Tudo na minha vida é por causa dele. Tudo na minha vida é para Ele. Tudo é por Ele, para Ele, é dele, é de Jesus. Então abre a tua boca para falar de Jesus. Não abre a tua boca para murmurar, mostrar para as pessoas o
como a vida está difícil, que o mundo está indo de mal a pior, a minha família, ai, tanto tempo orando e não acontece. Para. Tanto tempo orando, continua orando. Continua andando, porque Deus não erra. E a Bíblia diz que há tempo para tudo. A gente acha o tempo certo, Deus que sabe o momento certo. Aguarda, está chegando a entrada da terra prometida. Mas centraliza tudo Cristo. Tudo é Jesus. Eu não sei mais o que fazer. Não, a gente não sabe mesmo. É Ele que sabe todas as coisas. Então, a primeira marca é se mover no caos. A segunda marca é centralizar Jesus na nossa vida. É falar de Jesus, é falar a palavra. Mas como falar de Jesus se a gente não sabe a palavra? Como falar de Jesus se a gente só sabe alguns versículos? Como? O avivamento é receber o poder do Espírito Santo, tem que se relacionar, tem que conhecer, tem que buscar. Ai, mas a Bíblia é tão complicada de se entender. Não, gente, não vem com essa desculpa, não. Tem um aplicativo chamado YouVersion, um aplicativo que tem versões, desde a versão tradicional até a versão NVT, que é a nova versão transformadora, até uma versão que é nova linguagem de hoje. Está faltando alguma letra aí, mas tem mais uma mais moderna ainda, que explica literalmente cada versículo. E é tão legal, porque vai abrindo assim as coisas, né? Vai revelando as coisas vão caindo como verdade na sua vida. E, ai, é demais. É demais. É demais. Então, centralize Jesus. A terceira coisa, então, próximo. E quando, então, centralize em Jesus. E a terceira coisa, quando as multidões ouviram a mensagem, viram os sinais que ele realizava, deram total atenção às suas palavras. A Bíblia diz aí que Filipe orava pelas pessoas opressas, cheias do espírito imundo, e elas eram libertas. A Bíblia diz que Filipe orava, os coxos, os aleijados, eles eram curados. Terceira marca de alguém cheio, né, do avivamento, uma pessoa do avivamento, permita-se mover no sobrenatural. Queira ser alguém movido no sobrenatural. Queira ser um agente aqui na terra do sobrenatural. De orar e as pessoas serem curadas. De orar pelos enfermos, orar por cegos, eles virem a enxergar, sem pensar, mas e se Deus não curar? Problema de Deus, o nosso papel é permitir sermos usados como instrumentos de milagre aqui na terra. Só que a gente tem que entender que 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7, diz assim: agora, nós mesmos somos como vasos frágeis de barro, que contém esse grande tesouro. Nós vamos ser movidos no sobrenatural nesses últimos dias. Nós vamos ser usados poderosamente em curas, em milagre, no sobrenatural nesses últimos dias. Essa é a marca do homem e da mulher do avivamento. Porém, a gente tem que saber que a gente é vaso de barro e o poder está dentro de nós. Esse tesouro está dentro de nós, que chama Espírito Santo. E quando eles dão essa ilustração sobre vasos de barro, né, os judeus era muito comum em todas as casas terem vasos de barro. Era uma coisa barata, mas era uma coisa muito frágil, que se quebrava facilmente. Então, a gente tem que saber que a gente não é nada. Que a gente vai ser usado e a gente não é o cara. Que Deus vai usar para milagres não é a gente, é Ele em nós. O grande problema são pessoas que são usadas e começam a se achar o cara. Eu tenho o dom. Deixa eu te falar uma coisa. Você não tem dom nenhum, a gente não tem dom nenhum. O dom de Deus, ele é usado para um fim proveitoso. Quando Deus precisar, Ele usa a gente. Então, eu não tenho dom de cura, eu não tenho dom de profecia, eu não tenho dom. Eu sou usada quando for preciso, quando for a vontade do Senhor. Eu quero me mover em todos.
Entendeu? A gente pode ter um veio, a gente pode ter um dom que flua mais vezes, mas o dom é dele. Eu só sou o vaso de barro. E vai ser assim com você. Fala amém! Você vai orar e os enfermos serão curados. Você vai orar e vai haver libertação, salvação. Vai, porque essa é a marca do homem e da mulher do avivamento, é a marca para os últimos dias. Só que o diabo fala assim, mas e se você orar e não curar? Que vergonha. Eu não tenho vergonha nenhuma, né? Eu oro e creio. Se curar, pode ser uma cura instantânea ou pode ser uma cura que passe com o tempo. O Deus sabe todas as coisas, mas o meu papel é ser agente de sobrenatural aqui na terra. Esse é o seu papel. Permita-se se mover no sobrenatural, sabendo que você é vaso de barro e que o poder é dele em você. Lucas capítulo 4, verso 18 e 19. Por quê? Porque tem uma palavra para mim e para você. O Espírito do Senhor está sobre nós. Nós não recebemos o Espírito Santo quando a gente declarou Jesus como Senhor e Salvador? Então, se Ele está entre nós, não é à toa. Não é para nada. A gente não aceita Jesus egoisticamente só para ter o nosso nome no livro da vida. Porque isso é egoísmo. Eu vou para o céu, tudo bem, o resto que se exploda. Não. O Espírito do Senhor está sobre mim, o Espírito do Senhor está sobre você, pois Ele te ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele vai te enviar e te enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos. Próximo. E que é chegado o tempo do favor do Senhor. Não se conforme em não ser usado no sobrenatural. Não se conforme numa vidinha de ir à igreja. Não se conforme em só falar. Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador. Não. As pessoas ouviam Filipe e viam o que ele fazia em nome de Jesus. As pessoas precisam ver em nós e através da nossa vida. As pessoas têm que começar vendo na nossa vida. Porque o que a gente tem visto são olhos tristes, abatidos, pessoas dentro da igreja desesperançosas e lutando para não desistir. O que você pode fazer para mudar a tua situação? Fala nada. Fala. O que você pode fazer? Não estou escutando. E quem pode fazer tudo? Então, se move no caos, centraliza Cristo e permita-se ser usado no sobrenatural. Todo velório que a gente vai fazer, celebrar, né, ministrar, eu fico sempre atenta, né? Quando a gente começa a buscar um relacionamento com Deus, Ele é santo, Ele é Senhor. Eu tenho muita dificuldade, o pessoal sabe, tenho muita dificuldade com louvores que chamam Jesus de você. Eu tenho muita dificuldade, mas eu entendo, porque Ele é amigo, né? Ele também é amigo. Ele é Senhor, Salvador, mas Ele é amigo, Ele é Pai, Ele é o amor da nossa vida. Então, quando eu estou conversando com Jesus como amigo, porque quando de manhã cedo, quando eu faço o meu TSD, eu converso com o Senhor como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O meu TSD é prostrada, né? É prostrado no chão, contemplando o céu, diante do trono de glória, do Bara, do Deus Criador, do Yeshua HaMashiach, de Jesus o Cristo, o Filho do Deus vivo, e do Paracletos, né? O Deus Espírito Santo. E no meu TSD, eu fico rendida, porque não dá para se apresentar diante do Rei dos Reis de pé, de qualquer maneira. Mas, no meu tempo de fala com meu amigo, Espírito Santo, toda vez que eu vou para um velório, que eu vou preparada, a gente conversa antes, né? Aí eu brinco com ele, falando, Jesus, Espírito Santo, me prepara. Porque se o Senhor falar para mim na hora que eu estiver lá, hora que Ele vai ressuscitar, eu vou orar. Mas se Ele ressuscitar, eu não quero ser a primeira a sair correndo. Entendeu? Sair correndo. Por quê? Porque a gente mesmo não acredita que possa acontecer.
Mas não, isso mudou. Isso mudou. Você é agente do avivamento. O sobrenatural vai ser rotina na tua vida para a honra e glória do Senhor. Amém? Então, permita-se ser usado, porque tem uma promessa. O Espírito Santo te ungiu para. O Espírito Santo veio sobre a tua vida com um propósito. E não é só para você. É principalmente para você chegar no céu na eternidade e carregar milhares com você por causa do poder do Espírito Santo na tua vida. Amém? E última marca. Então, primeiro, se mova no caos. Segundo, centraliza Cristo. Terceiro, permita-se mover no sobrenatural. Diz o último versículo lá de Atos, deve ser o 8, por favor. Olha lá. Por isso, depois de tudo que eles ouviram, depois de tudo que eles viram, depois de tudo que eles receberam de uma pessoa do avivamento, diz a palavra que por isso, por causa disso, por causa da pessoa do avivamento, por causa de um homem cheio do Espírito Santo, houve grande alegria naquela cidade. Quero te falar que a quarta marca de um homem ou de uma mulher cheio do avivamento, de avivamento, um homem de avivamento, é que ele promove a transformação na atmosfera espiritual. Um homem e uma mulher do avivamento, de avivamento, chega num lugar com tristeza, e a tristeza tem que sair para a alegria do Senhor entrar. Um homem e uma mulher do avivamento chega num lugar onde o caos está estabelecido, a guerra está estabelecida, a discussão está estabelecida, e ele chega trazendo paz, shalom, que é a presença do Espírito Santo. Aonde a gente pisar, sendo nós homens e mulheres do avivamento, de avivamento, haverá uma mudança, uma transformação na atmosfera espiritual. Quando você chega, o que as pessoas sentem? Tristeza? Porque, afinal de contas, você está passando tanta luta quanto eles. Sentem o quê? Angústia? Porque, vem mais uma pessoa chorar comigo. Não, eu posso chorar com você, mas o meu choro vai produzir alegria, porque a presença do Senhor vai estar naquele lugar. Recebe essas 4 marcas. Recebe a promessa do Senhor para os seus discípulos. É a mesma promessa hoje. Recebe, tenta receber e entender que não faz sentido uma igreja estabelecida num bairro, estabelecida numa cidade, estabelecida num país, no mundo, não faz sentido uma igreja que não faça diferença, uma igreja que não mostre verdadeiramente Jesus e o seu poder. É para hoje. Somos a igreja hoje. Mas eu quero ser a mesma igreja primitiva hoje. Eu quero ser. E se temos o Espírito Santo, temos esse poder, não podemos nos acomodar e aceitar uma vida natural. Fala para quem está do teu lado, não existe vida natural para aqueles que são cheios do Espírito Santo. Porque o poder do Espírito Santo é sobrenatural.